Vamos iniciar então a nossa sexta e última aula da disciplina de Bioquímica. E para terminar essa questão de metabolismo, que a gente já começou algumas aulas, nós vamos finalizar então com o metabolismo de lipídios e proteínas. Nós já vimos como a gente pode obter energia a partir de carboidratos, né, pela respiração celular. E hoje nós vamos entender como é que a gente pode retirar a energia de lipídios, né, que eles consistem numa reserva energética bastante grande, né? O rendimento energético da quebra de lipídios pela beta-oxidação é realmente muito grande, né? E como nós podemos proceder com o metabolismo de proteínas e inclusive de aminoácidos, né? Podendo ser realmente para a obtenção de energia ou para a destinação dos seus componentes, dos seus constituintes aí para outras vias metabólicas, não necessariamente para a produção de energia. Até porque, lembrando vocês, as proteínas nossas, elas não são, a sua função primária não é reserva energética. Para isso a gente tem carboidratos e lipídios, né? As proteínas elas têm uma função primária estrutural ou bioquímica no caso das enzimas, né? Então a gente vai ver como é que acontece esse metabolismo aí, ok? Então vem comigo, vamos aprender. Olá pessoal, sejam bem-vindos então ao nosso último tópico da disciplina de Bioquímica, no qual nós vamos tratar sobre o catabolismo tanto de ácidos graxos quanto de proteínas. Nós já vimos o catabolismo de outras biomoléculas, principalmente carboidratos, né, que é a nossa fonte primária de energia, mas ácidos graxos, né, os lipídios nossos, né, das nossas reservas de energia. E em algumas situações também as proteínas podem ser catabolizadas para geração de energia, ou mesmo para renovação. No caso das proteínas, elas podem ser catabolizadas para a renovação das nossas proteínas. Ok? Então, nós vamos entender como é que funcionam esses diversos processos envolvidos no catabolismo dessas nossas biomoléculas. Então, vamos lá. Começando, então, pelo metabolismo aí dos ácidos graxos, né? Os lipídios, né, que a gente ingere, eles são primeiro metabolizados no estômago, né, e depois eles são absorvidos no intestino, mas eles podem ser sintetizados de maneira endógena também, né. Aí eles são distribuídos aos diferentes tecidos pelas lipoproteínas plasmáticas, nós já falamos sobre isso, né, e aí então eles podem ser armazenados, principalmente em tecidos adiposos, ou distribuídos até os tecidos alvos por essas lipoproteínas, né. E os triglicérides são os lipídios mais abundantes na nossa dieta e são as formas de armazenamento de lipídios para nós, né? Dentro dos nossos adipócitos, os lipídios eles estão armazenados na forma de triglicérides. Lembram que os triglicérides eles têm até esse nome porque eles são formados por 3 ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol, por ligações éster, certo? Então, por isso que eles são triglicérides ou triacilgliceróis, ok? Esses triacilgliceróis eles são a maior parte da nossa reserva energética em tecidos como fígado e coração, né? Mas também nos adipócitos. Mas elas são moléculas mais reduzidas que os carboidratos, né? E aí a sua oxidação apresenta maior rendimento do ponto de vista energético, comparado aí com moléculas como a glicose também, tá? Essas moléculas, então, são armazenadas, como eu já falei, nos adipócitos sob a forma anidra, ou seja, não requerem água para serem armazenadas, né? E ocupam, geralmente, nesses adipócitos, a maior parte do volume celular. Quando a gente vê os adipócitos na microscopia, essas células elas estão com um vacúolo enorme, cheio de gordura dentro, e o citoplasma aí fora desse vacúolo, bem fininho, né? E o núcleo, às vezes, até lateralizado ali, empurrado para a periferia da célula, mediante a pressão exercida aí pelo vacúolo central aí cheio de ácidos graxos, né? Então, lembrando que a estrutura de um ácido graxo é essa, né? 3 ácidos graxos ligados, então, a uma molécula de glicerol, que é uma molécula de 3 carbonos, ligado a 3 hidroxilas, quando ele está sozinho, né? Mas quando ele está ligado aos ácidos graxos, o hidrogênio aqui do oxigênio sai. Aqui teria, no ácido graxo, teria uma hidroxila também, né? Então a hidroxila se liga ao oxigênio aqui e forma água, e a água sai. E aí os elétrons disponíveis aqui formam uma ligação aqui, que a gente chama de ligação éster, né? Por causa desse C dupla O radical, né? Radical, C dupla O radical, é uma ligação éster.
Então são 3 ácidos graxos ligados por ligação éster aos 3 carbonos aqui do glicerol, ok? O catabolismo dessas nossas moléculas de reserva energética pela demanda metabólica, né, dos triglicérides, elas se dão, né, por vias metabólicas distintas, tanto o catabolismo quanto o anabolismo, né, e elas estão localizadas em órgãos diferentes, e elas têm uma regulação até antagônica, já que elas, por si só, elas são antagônicas, né. Os triglicérides, então, eles são catabolizados através da ação de lipases, né, que são enzimas que quebram lipídios, principalmente triglicérides, mediante uma reação de hidrólise, ou seja, entra uma água para que uma ligação química seja quebrada, aí gerando aqueles ácidos graxos livres e glicerol, né? Lembrem que para o ácido graxo se ligar ao glicerol, saiu uma água, aqui a água tem que entrar de volta para restabelecer aquela hidroxila e aquele hidrogênio que foram retirados das duas moléculas, né? O glicerol gerado nessa hidrólise ele pode ir para as vias glicolíticas ou da glicogênese, porque ele pode ser convertido em dihidroxiacetona fosfato, né? E os 3 ácidos graxos livres eles podem seguir a via metabólica conhecida como a beta-oxidação, né? Antes de eu entrar aqui no ciclo no metabolismo dos ácidos graxos, é importante dizer para vocês que os lipídios, né, que são metabolizados lá no estômago e absorvidos no intestino, eles são transportados pelo sistema linfático, né, aos nossos tecidos, principalmente por quilomicrons, mas também podem ser transportados pelo sangue, né, mediante os quilomicrons. E esses quilomicrons, que são lipoproteínas de muito baixa densidade, porque elas têm muitos lipídios dentro delas, né, são enormes, podem fornecer esses lipídios, esses ácidos graxos principalmente, para os tecidos, para que eles sejam armazenados na forma de triglicéridos ou para que eles sejam beta-oxidados também, tá? Então, quilomicrons aí fornecem esses lipídios que acabaram de ser absorvidos no intestino para esses tecidos, ok? Bom, metabolismo de ácidos graxos, então, só lembrando então que os triglicéridos eles podem ser degradados, hidrolizados, né, a ácidos graxos livres, que vão gerar, a cada ciclo de beta-oxidação aqui, eles geram uma molécula de acetil-CoA que pode entrar no ciclo de Krebs, e uma molécula de glicerol que pode ser convertida em dihidroxiacetona fosfato, que por sua vez pode ser convertida a gliceraldeído 3-fosfato e entrar ou na glicólise, gerando os ATPs ali pela via glicolítica, ou pela glicogênese, né, para sintetizar novas moléculas de glicose, ok? Voltando então, as gorduras, a gente ingere essas gorduras na nossa dieta, elas vão parar aqui no estômago, onde elas são metabolizadas, né, são degradadas aqui no estômago, e aí quando chegam no intestino, elas podem ser absorvidas, né? Aqui a gente desenhou aqui a vesícula biliar, porque ela ela libera os sais biliares aqui no duodeno, e os sais biliares nada mais são do que emulsificantes, né? O que são emulsificantes? Aqueles compostos, por exemplo, detergentes, que são capazes de fornecer uma solubilidade, digamos assim, a essas moléculas que não são hidrossolúveis, né? Fornecer uma solubilidade em água para elas, porque eles se ligam, eles têm um caráter anfifílico, os emulsificantes eles têm afinidade tanto pela água quanto por óleo, quanto por gorduras. Então eles fazem como se fosse uma ponte entre os materiais lipídicos e a água, né? Então confere uma solubilidade aí indireta. Tanto que a gente usa detergentes, por exemplo, para tirar a gordura das coisas da nossa louça, né, por exemplo. Porque o detergente ele vai se ligar às gorduras da louça e favorecer o carregamento pela água da torneira que a gente lava a louça, certo? Aqui a mesma coisa acontece, os sais biliares eles são como se fossem detergentes, né? Eles são agentes emulsificantes, então eles vão solubilizar aqui, vão dissolver essas gorduras para facilitar a absorção delas pelo intestino, ok? Lembrando também que as lipases do intestino também degradam os triglicéridos para que eles sejam liberados na forma de ácido graxo e glicerol, certo? Os ácidos graxos e os outros produtos da degradação, né, são absorvidos pela mucosa intestinal e lá são convertidos
em triglicérides, certo? Aqui nas células da mucosa intestinal são convertidos em triglicérides e são alocados, né, são complexados em lipoproteínas que a gente chama de quilomicrons, né? Lipoproteína porque ela carrega um bolsão de lipídios aqui e ela tem uma parte proteica que a gente chama de apoproteína, e no caso aqui do quilomicron é a ApoC2, que é responsável pelo direcionamento e pelo carregamento desses ácidos graxos aqui, seja onde for. Lembrando então que o quilomicron, os quilomicrons eles se movem então tanto pelo sistema linfático quanto pela corrente sanguínea, direcionando esses lipídios aqui carregados, esses triglicérides principalmente, e também colesterol, né, na presença do colesterol, para os diferentes tecidos, certo? Em seguida, lá quando chega aos tecidos, né, existe nos capilares desses tecidos uma lipase lipoproteica. Essa lipase lipoproteica ela é ativada pela ApoC2, né, nesses capilares. E a lipase lipoproteica, uma vez ativada, ela converte os triglicérides em ácidos graxos e glicerol, para que esses ácidos graxos ou sejam armazenados ou sejam metabolizados, mas principalmente metabolizados, beta-oxidados, aqui nesses tecidos-alvo, ok? E são esses ácidos graxos livres aqui, convertidos pela lipase lipoproteica nos capilares dos tecidos, que acabam entrando nessas células, aí, ou para serem armazenados de novo na forma de triglicérides, ou utilizados como combustíveis, né, como fontes de energia na beta-oxidação, certo? Há uma regulação aqui da beta-oxidação nesses tecidos, certo? Quando a gente tem uma situação de baixa de glicose ou de um metabolismo acelerado mediante uma atividade física intensa, por exemplo, algumas respostas orgânicas são incitadas para que os triglicérides eles sejam mobilizados dos tecidos de reserva, como os tecidos adiposos, e para que eles sejam quebrados, né? Os triglicéridos possam ser quebrados a glicerol e ácidos graxos livres, para que os ácidos graxos livres sejam beta-oxidados nos tecidos. E essas respostas são basicamente, né, são principalmente mediadas pela liberação de adrenalina e glucagon. Esses dois hormônios eles estimulam então a mobilização de triglicérides dos tecidos adiposos até os outros tecidos, principalmente musculatura, no caso de atividade física, né? Para que esses ácidos graxos possam então ser beta-oxidados para a produção de energia, certo? Então aqui, ó, essa beta-oxidação, né, que é a quebra dos ácidos graxos para fornecimento de energia, ela ocorre predominantemente na matriz mitocondrial lá dos hepatócitos, mas o armazenamento dessas moléculas não é lá no fígado, principalmente, né? Então, os ácidos graxos eles têm que ser transportados até os hepatócitos e lá nos hepatócitos têm que ser transportados para dentro das mitocôndrias dos hepatócitos, né? Para que eles possam ser beta-oxidados. Então, existem dois tipos de transporte de ácidos graxos aí para o interior dos hepatócitos e para a matriz mitocondrial. Quando esses ácidos graxos têm uma cadeia mais curta, com 12 carbonos ou menos, né, eles conseguem ser transportados de maneira direta para a matriz mitocondrial, lá dentro dos hepatócitos, né? Então não precisa de carregador nenhum. Só que com 14 carbonos ou mais, eles precisam de uma via específica, que é o ciclo da carnitina. Tá? O ciclo da carnitina ele acontece mediante 3 fases, como a gente pode ver aqui. A primeira fase, vamos já contar que esses ácidos graxos já chegaram lá no fígado, estão lá no citoplasma dos hepatócitos, né, que são as células do fígado. Esses ácidos graxos eles vão primeiro serem complexados com coenzima A, com o CoA. Então vai formar um acil-CoA, certo? Para que eles possam ser transportados para o interior da mitocôndria, eles têm que estar nessa forma de acil-CoA. Lá na matriz, na membrana mitocondrial externa, nós temos a presença da carnitina, a gente está falando do ciclo da carnitina, né? A carnitina, e um transportador que a gente chama de carnitina aciltransferase 1. O que acontece? Essa é a primeira fase do ciclo da carnitina. A ligação dessa carnitina aqui, que está presente na membrana mitocondrial externa, com o ácido graxo, com esse acil-CoA aqui. Só que essa ligação libera a coenzima A para que ela possa se ligar a outro ácido graxo ou possa ir lá fazer suas funções no ciclo de Krebs e tal. A coenzima A tem bastante atividades, né? Então, o acil-CoA se liga à carnitina, libera CoA,
né, coenzima A, e acaba sendo formado aqui um complexo que a gente chama de acilcarnitina, né? É um ácido graxo ligado à carnitina. Esse ácido graxo ligado à carnitina, lembrando que são aqueles que têm 14 carbonos ou mais, eles podem então ser transportados pela carnitina aciltransferase para o espaço intermembrana aqui da mitocôndria, né? Esse complexo, então, esse carnitina aciltransferase transfere a acilcarnitina, que é a carnitina ligada ao ácido graxo, aqui para o espaço intermembrana. Agora ela precisa, esse complexo acilcarnitina, ele precisa ser transportado para o interior da mitocôndria, para a matriz mitocondrial. Isso é dado por um transportador presente ali na matriz, na membrana interna, que realiza realmente esse transporte, né? Tanto em um sentido quanto no outro, contando com a carnitina livre, certo? E chegando lá dentro da matriz mitocondrial, o complexo acilcarnitina ele é desfeito mediante a ligação novamente de uma coenzima A com o ácido graxo e liberação da carnitina. Então é o oposto do que ocorre aqui no citosol, né? Então aqui a acilcarnitina é desfeita, uma coenzima A se liga ao ácido graxo formando um acil-CoA novamente, e a carnitina fica livre e ela deve ser transportada novamente para o citosol, né, para a membrana externa mitocondrial, para que ela possa se ligar a outro ácido graxo, caso seja necessário. E esse transporte é a terceira fase do ciclo da carnitina. E é ciclo porque ela vai para fora da mitocôndria e depois vai para dentro da mitocôndria, né? Então, a terceira fase é realizada então pela carnitina aciltransferase 2, que é a necessária para o transporte da carnitina lá para fora da mitocôndria. Tá? Essa é a terceira fase do ciclo da carnitina e a fase final. Certo? Bom, falando então de beta-oxidação propriamente dita. A beta-oxidação, gente, um acil-CoA, né, um ácido graxo ligado à coenzima A, é oxidado até acetil-CoA, né, gerando alguns transportadores de elétrons que são necessários lá para a síntese de ATP para a gente, certo? E eles ocorrem em 4 principais reações, né? E cada ciclo de beta-oxidação acaba liberando, como é liberado um acetil-CoA, libera 2 carbonos por vez. Então, vocês já viram que os ácidos graxos têm vários carbonos, certo? E cada molécula de ácido graxo pode passar diversas vezes por vários ciclos da beta-oxidação, liberando 2 carbonos por vez, e aí liberando vários cofatores reduzidos para a geração de ATP. Até por isso, gente, a beta-oxidação de um ácido graxo ela tem um rendimento energético muito maior, inclusive, do que a quebra da própria glicose. Porque a glicose lá ela tem um saldo de ATP, a glicólise, né? Tem um saldo de ATP em torno de 32, né, ATPs por molécula de glicose, mas aqui cada molécula de ácido graxo, por exemplo, uma molécula de ácido palmítico, que contém 18 carbonos, cada molécula de ácido palmítico é capaz de gerar 129 ATPs. Então você imagina, né, cada molécula de ácido palmítico, cada ácido graxo livre, aí no caso do ácido palmítico, pode gerar 129 moléculas de ATP, comparado às 32 de cada molécula de glicose. Então é por isso, inclusive, que é muito mais difícil perder tecido adiposo, né, para a produção de energia, porque realmente cada ácido graxo livre é capaz de produzir uma quantidade muito grande de energia. E lembrando que cada triglicéride são 3 ácidos graxos, então a gente consegue sintetizar quase 400 moléculas de ATP por cada triglicéride que foi liberado ali do tecido adiposo, né, das nossas reservas. Então, mediante a situações assim de necessidade energética, a gente pode sim recrutar os triglicérides, né, e principalmente os ácidos graxos livres depois de sua metabolização para a beta-oxidação, para a produção de energia, mas uma quantidade pequena de gordura já é capaz de fornecer uma quantidade imensa de ATP para a gente. Então é difícil realmente perder gordura, a gente precisa de um gasto energético bastante grande e é um processo longo, né? Não é um processo rápido para emagrecimento nesse sentido, ok? Então, o que acontece, né, no ciclo de beta-oxidação? A gente consegue produzir a cada ciclo uma molécula de FADH2
uma molécula de NADH, a gente consegue a adição de uma molécula de água e a liberação de um acetil-CoA que vai lá para o ciclo de Krebs, principalmente, certo? Essa é a carinha da beta-oxidação. É um ciclo de 4 reações enzimáticas principais, certo? A primeira, então, aqui eu cito o exemplo do ácido palmítico, aí, por exemplo, né? Que tem 18 carbonos, na verdade, na sua cadeia carbônica aqui, fora esse acetil-CoA, né? Então, palmitoil coenzima A entra no ciclo de beta-oxidação. A primeira reação é catalisada pela enzima acil-CoA desidrogenase e a gente já tem desde a primeira reação a formação de FADH2, certo? Que pode ir lá para a fosforilação oxidativa, para síntese de ATP. A segunda reação pega esse produto, que é o trans-delta-2-enoil-CoA, vindo aqui do palmitoil-CoA, e a gente tem a entrada de água aqui, né? E essa reação é catabolizada pela enoil-CoA hidratase, gerando L-beta-hidroxiacil-CoA, certo? Esse L-beta-hidroxiacil-CoA, ele pode continuar no ciclo, né, na beta-oxidação, sofrendo uma reação catalisada pela beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase, onde nós conseguimos, então, reduzir o NAD+ até NADH, que ele pode ser utilizado lá na cadeia transportadora de elétrons também, ou na fermentação lática, caso seja um ambiente anaeróbico, né? E o produto dessa reação é o beta-cetoacil-CoA. Agora, a gente consegue entrada de uma coenzima A aqui e liberação de um acetil-CoA, certo? Por quê? Porque sempre há um acil-CoA que deve entrar na beta-oxidação. Se a gente retirou o acetil-CoA aqui e não sobrou coenzima A para ligar aqui no ácido graxo, o ácido graxo não vai conseguir entrar na beta-oxidação. Ele tem que estar ligado ao coenzima A. Então, uma outra coenzima A é ligada aqui. Esses carbonos aqui que estavam destacados, ligados à coenzima A, acabam sendo liberados, porque há uma quebra de ligação aqui. E aí esse é o acetil-CoA que é liberado. E aí a gente tem um ácido graxo com 2 carbonos a menos que pode reentrar aqui no ciclo para gerar um ácido graxo de 12 carbonos, depois um ácido graxo de 10, de 8, de 6 e assim por diante, certo? Essa última reação enzimática é catalisada pela acil-CoA acetiltransferase, ou também chamada de maneira mais curta de tiolase, certo? Então, lembrando, o FADH2 e o NADH, né, eles vão para a cadeia transportadora de elétrons, o NADH podendo ir em situações anaeróbicas para a fermentação lática. E é importante dizer que a gente viu aqui que os ácidos graxos eles são transportados para a matriz mitocondrial para que isso aconteça. Então, a beta-oxidação ela acontece principalmente na matriz mitocondrial, mas com ácidos graxos que têm uma cadeia muito longa, né, por exemplo, o ácido fitânico e o ácido pristânico, o ciclo de beta-oxidação desses ácidos graxos de cadeia muito longa, eles acabam sendo priorizados para ocorrer nos peroxissomos, tá? Então, precisa de uma proteína transportadora para esses ácidos graxos de cadeia muito longa para o interior dos peroxissomos, para que eles possam ser beta-oxidados lá. Tem que sofrer vários ciclos de beta-oxidação lá nos peroxissomos e também gerar energia, né? E aí a gente tem um distúrbio metabólico aí de cunho genético que chama adrenoleucodistrofia. O que é essa adrenoleucodistrofia? É uma deficiência genética no transportador de ácidos graxos que se encontra na membrana dos peroxissomos, na paredezinha dos peroxissomos, tá? Para que a beta-oxidação daqueles ácidos graxos de cadeia longa aconteça, eles precisam ser transportados para o interior dos peroxissomos, e lá eles são beta-oxidados. Para que isso aconteça, a gente depende de um transportador que a gente chama de proteína transmembrana peroxissimal ALDP. Tá? É aqui que a gente chama de ALDP, é essa proteína aqui. Então, em pessoas
Sem esse defeito genético, os ácidos graxos de cadeia longa são prontamente transportados para o interior dos peroxissomos e lá, na matriz dos peroxissomos, né, peroxissomal, esses ácidos graxos de cadeia longa podem ser beta-oxidados. No caso de pessoas com defeito genético, o gene que codifica a LDP ele está mutado, então gera uma LDP anormal que não é capaz de transportar esses ácidos graxos de cadeia longa para cá, para a matriz peroxissomal. Então, esses ácidos graxos eles acabam se acumulando no citoplasma, porque eles também não são capazes de ser transportados para o interior da matriz mitocondrial. Então, eles se acumulam no citoplasma. E aí que está o problema, porque o acúmulo desses ácidos graxos de cadeia longa no citossol, no citoplasma dessas células, pode causar uma série de distúrbios. Por exemplo, nos neurônios do sistema nervoso central, o acúmulo desses ácidos graxos de cadeia longa pode levar a uma desmielinização progressiva desses neurônios, né? Consequentemente causando uma doença neurodegenerativa. E eles podem causar também insuficiência suprarrenal periférica, que também é conhecida como doença de Addison. Então é uma condição bastante séria, né, que precisa de um tratamento constante aí. E é predominante, gente, em homens, tá? Então ela é dependente do sexo. Existem mulheres também, mas é em muito menor escala do que os homens. Apesar de o gene para síntese para tradução da proteína LDP ser localizado no cromossomo X. Mas ela é mais comum no sexo masculino, né? Mas é um defeito genético aí sério, né? E também é importante de dizer que ela é conhecida também como doença de Lourenço, certo? É importante a gente falar também de corpos cetônicos quando a gente fala de metabolismo de gorduras, né? Nós, seres humanos, nós temos esse acetil-CoA formado no fígado, né? No fígado durante a oxidação dos ácidos graxos, e esse acetil-CoA ele pode então entrar no ciclo de Krebs, mas também ele pode ser convertido nos corpos cetônicos. Existem 3 principais corpos cetônicos no nosso metabolismo, que são a acetona propriamente dita, o acetoacetato e o D-beta-hidroxibutirato. Tá? Aquele Bzinho lá, na verdade, é um beta, é D-beta-hidroxibutirato. Esses corpos cetônicos eles podem ser exportados para outros tecidos, principalmente aqueles que demandam alta quantidade de energia, principalmente o cérebro. Tá? Pessoas que têm dieta cetogênica, por exemplo, a dieta cetogênica nada mais é que uma dieta rica em gorduras que prioriza depois, já que é uma dieta pobre em carboidratos, o organismo prioriza o metabolismo de gorduras e o acetil-CoA dessas gorduras é direcionado à formação de corpos cetônicos, porque eles podem ser utilizados prontamente como fonte de energia pelo sistema nervoso central também e pelos outros tecidos para fornecimento assim de energia, né? Então, como que a gente produz esses corpos cetônicos? Quando, na verdade, né? Em períodos de jejum prolongado, como jejum intermitente. Dieta, como eu falei, de restrição de carboidratos, como a dieta cetogênica, né? Que é bem pobre em carboidratos, mas rica em gorduras e proteínas. Durante exercícios físicos intensos, em que a gente consome nossos estoques de carboidratos, né? E aí o organismo tem que priorizar a formação de corpos cetônicos. Em caso de alcoolismo, e também em diabetes mellitus tipo 1 não tratada. A gente tem até a formação daquele hálito cetônico que é característico de diabéticos do tipo 1, certo? Só que nos tecidos onde a principal via energética é a glicólise e você tem a priorização momentânea aí, pelo menos, dos corpos cetônicos, né? Essa produção, na verdade, de corpos cetônicos nos diferentes tecidos, nesses tecidos, pode levar à exportação desses corpos cetônicos até o cérebro e eles podem se acumular nesse tecido nervoso, causando um quadro de cetose e, consequentemente, alteração do pH. Né? E aí, se isso persistir por muito tempo, pode haver um quadro de doença neurodegenerativa pelo acúmulo desses corpos cetônicos aí no sistema nervoso central desse indivíduo. Então, o indivíduo pode vir a uma situação de coma ou mesmo, dependendo da gravidade, ao óbito. Então, é bastante importante controlar isso, né? E não deixar isso acontecer realmente de maneira muito perene, porque senão o nosso organismo
não responde bem, né? Nossa via principal energética é a glicólise, lembrando, a gente quebra carboidrato. A gordura, ela tem que ser algo momentâneo mesmo, né? E principalmente a priorização da formação de corpos cetônicos. Partindo então para o metabolismo de proteínas e aminoácidos. Como que acontece isso, né? É importante ressaltar, gente, que proteínas e aminoácidos, eles não são nossas fontes primárias de energia. Nós não temos essas biomoléculas como fonte energética, né? Essa não é a sua função primária. A função primária de aminoácidos e proteínas é uma função estrutural. Então, para que a gente utilize proteínas e aminoácidos como fonte energética, isso precisa ser uma situação excepcional, em que realmente há falta de energia, né, e moléculas precursoras de energia pelo nosso organismo. Aí, em casos de desnutrição severa, dieta pobre em carboidratos e gorduras, enfim. Aí sim a proteína vai ser degradada como fonte de energia. Mas elas também podem ser degradadas, como eu já falei no início da aula, em questões de renovação mesmo. A gente precisa... as proteínas que já ficam mais velhas, elas podem ser degradadas e seus aminoácidos podem ser recuperados e utilizados para a síntese de novas proteínas, né? Então isso ocorre o tempo todo no nosso organismo. As proteínas, os nossos aminoácidos, né, e as próprias proteínas, elas podem ser advindas da dieta, certo? E as proteínas da dieta, elas são metabolizadas até aminoácidos, são quebradas a aminoácidos para serem absorvidos no intestino. E esses aminoácidos, eles podem ser utilizados para a síntese de nossas proteínas endógenas. E as nossas proteínas endógenas também podem ser degradadas para fornecer aminoácidos, para que haja uma renovação dessas proteínas, certo? É importante falar também que, mediante uma falta de aminoácidos no nosso organismo, algumas proteínas podem ser degradadas para fornecer esses aminoácidos, claro, mas a gente pode adquiri-los principalmente pela dieta, certo? Só que se a gente consumir em excesso, será que eu vou armazenar ou estocar esses aminoácidos de alguma forma no corpo? Na verdade, não, tá, gente? Ao contrário de açúcares e gorduras, por exemplo, nós não temos um mecanismo de acúmulo ou de estoque de aminoácidos no nosso corpo. Então, um excesso de aminoácidos vai levar puramente à sua excreção, né? Às vezes existe até uma toxicidade envolvida pelo acúmulo desses aminoácidos, mas o que acontece de praxe é a eliminação do excesso de aminoácidos. Quando o corpo não precisa, realmente ele elimina. É diferente de açúcares e lipídios, né? Porque se a gente está com excesso de lipídios, a gente vai lá e estoca, né? No tecido adiposo, infelizmente. Excesso de açúcares a gente também estoca na forma de glicogênio e também a gente pode até converter isso em gordura mediante algumas vias metabólicas. Mas aminoácidos a gente não consegue estocar, então eles são eliminados, certo? Bom, o que acontece então, esses aminoácidos eles podem ser quebrados, né? Esse grupamento carboxila aqui pode gerar CO2 e água, mediante o metabolismo deles, né? O grupamento amino desses aminoácidos deve ser eliminado pelo ciclo da ureia, ou ele pode ser aproveitado para a biossíntese de novos compostos nitrogenados, como a gente vai ver. E o radical ele pode sofrer oxidação para gerar energia também, ok? Ou ele pode ser reaproveitado para uma nova proteína ou para a síntese de uma nova biomolécula, certo? Alguns aminoácidos eles são considerados então centrais, devido à sua capacidade de ser convertido a alguns intermediários importantes do próprio ciclo de Krebs, né? Inclusive piruvato, para ser transformado em acetil-CoA para também entrar no ciclo de Krebs. E alguns exemplos são glutamina e o glutamato, ou também chamado de ácido glutâmico, né, que podem ser convertidos a alfa-cetoglutarato. O ácido aspartico ou aspartato, que pode ser transformado em oxaloacetato. E a própria alanina, que pode ser convertida a piruvato. Lembram que eu falei para vocês que o piruvato pode ser convertido a alanina, que é um dos destinos do piruvato? O contrário também é verdadeiro. A alanina pode ser reconvertida a piruvato. Tá? Então, eles são de grande importância para a célula, nos casos em que haja necessidade de algum desses intermediários. Lembra que eu falei para vocês naquela situação então, de falta de energia, né, e baixa de nossos estoques de carboidratos e de lipídios, a gente pode então utilizar aminoácidos como fonte de energia
também, ou mesmo como fonte de outros intermediários aí para outras vias metabólicas, certo? Bom, vamos desde o início, né, da digestão de proteínas até como que elas podem ser metabolizadas, né? As proteínas, então, elas entram no nosso corpo pela nossa dieta, são quebradas no estômago, certo? Quando a gente, no processo digestório, quando o alimento ele chega no estômago, existe um estímulo para a liberação de gastrina ali, e a gastrina, ela estimula a liberação de ácido clorídrico para a luz do estômago, diminuindo o pH, e a liberação de pepsinogênio. Tá? Tanto o pepsinogênio quanto o ácido clorídrico são liberados ali no estômago. O pepsinogênio é uma enzima inativa. Tá? Ele só é ativado mediante a diminuição do pH. Então, pepsinogênio sendo liberado com um pH alto não vai funcionar. Mas com o ácido clorídrico sendo liberado, o pH diminui. O pH diminuindo, as proteínas acabam sendo desnaturadas, porque como eu falei para vocês em algumas aulas anteriores, o pH é importante para a manutenção da estrutura terciária das proteínas e de sua função, né? Então, em pH muito ácido, essas proteínas vão se desnaturar e vão chegar àquela sua estrutura secundária, certo? Quebrando a sua estrutura terciária ou quaternária. E também, em pH baixo, o pepsinogênio se torna ativo. Sua forma ativa é chamada de pepsina. E a pepsina é a enzima capaz de quebrar as ligações peptídicas dessas proteínas desde que elas estejam desnaturadas. Tá? Se a proteína estiver na sua forma nativa, a pepsina tem baixa atividade. Mas como elas foram desnaturadas aqui no pH ácido, a pepsina pode então agir, quebrar as ligações peptídicas e gerar os aminoácidos que são absorvidos no nosso intestino. Tá? Então, os aminoácidos eles são absorvidos lá nos intestinos e são transportados até o fígado, certo? No fígado, esses aminoácidos eles sofrem uma reação que a gente chama de transaminação. Essa reação de transaminação é catalisada pela enzima aminotransferase. E como ela como o nome dela já diz, aminotransferase, ela transfere um grupamento amino do aminoácido para o alfa-cetoglutarato, como a gente pode ver aqui, né? O alfa-cetoglutarato encontra esse aminoácido e, mediante a reação de transaminação da aminotransferase, ele recebe o grupamento amino do aminoácido, gerando glutamato, né? E o aminoácido, agora sem o grupamento amino, ele vira um alfa-cetoácido, certo? O glutamato ele é um doador de grupo amino para algumas vias biosintéticas, as vias que são necessárias para a síntese de algumas biomoléculas nossas nitrogenadas, ou ele pode ser doador de grupamento amino para vias de excreção, certo? Aí aqui, no caso das vias de excreção, principalmente nas mitocôndrias dos hepatócitos, acontece a desaminação oxidativa, onde esse grupamento amino que estava aqui ligado ao glutamato, ele é liberado, né, fornecido na forma de íon amônio. Só que esse íon amônio, gente, ele é tóxico para o nosso organismo. Então, ele deve ser ou reaproveitado em vias biosintéticas logo, né, ou ele deve ser excretado também logo, sendo biotransformado no ciclo da ureia. A ureia em si não é tóxica, é um composto nitrogenado que não é tóxico para o organismo e consegue ser excretado aí de maneira tranquila. O íon amônio ele é tóxico, então ele tem que ser metabolizado rapidamente, certo? Alguns outros tecidos eles também são capazes de fazer a desaminação oxidativa, tá? São tecidos extrahepáticos que também são capazes de desaminar o glutamato. Sistema nervoso central, por exemplo, até musculatura esquelética. Só que nesses tecidos, esses tecidos, na verdade, eles são capazes de eliminar o íon amônio para fora das células, e aí esse íon amônio ele deve ser transportado até o fígado, certo? Para que ele possa sofrer aí o ciclo da ureia na matriz mitocondrial do fígado. Esse transporte do amônio para o fígado ele deve ocorrer de maneira não tóxica também. Então não dá para simplesmente liberar o íon amônio no sangue e esperar que ele chegue no fígado sem exercer alguma ação tóxica. Para isso ele vai meio que disfarçado, ele vai ligado, na verdade, em alguns compostos. Por exemplo, o cérebro libera esse grupamento, esse íon amônio, complexado na glutamina. E a glutamina vai até o fígado e pode entrar no ciclo da ureia.
O músculo, por sua vez, ele já libera esse íon amônio para o sangue na forma de alanina. Tá? E a alanina vai transportar isso até o fígado. E aí, lembrando, esse amônio ele pode ser reaproveitado para a síntese, né, de biocompostos nitrogenados, ou ele pode ser eliminado no ciclo da ureia, que é o único ciclo metabólico, gente, que ocorre ao mesmo tempo, tanto no citossol quanto na matriz mitocondrial. Os que a gente viu até agora acontecem ou no citosol ou na matriz mitocondrial. Esse aqui acontece nos dois ao mesmo tempo, tá? Então, o ciclo da ureia ele consiste basicamente na produção de ureia, né? Ele ocorre quase que exclusivamente no fígado, então o fígado é o maior destino da amônia, né, dos íons amônio e da amônia que são liberados pelo metabolismo das proteínas. E a ureia que é produzida no fígado, ela passa para a circulação sanguínea para ser eliminada aos rins, né, para ser excretada na urina. Então, o ciclo da ureia ele se inicia com a união da ornitina e carbamoil fosfato, lá dentro da matriz mitocondrial, gerando citrulina. E aí a citrulina ela sai da mitocôndria, indo lá para o citoplasma dos hepatócitos, onde o ciclo continua, né, e na quarta etapa a gente tem a formação de ureia e ornitina. A ornitina ela volta para a mitocôndria, né, volta para o ciclo para fazer uma nova complexação com carbamoil e fosfato. E a ureia é transportada até os rins para ser eliminada no organismo. E aqui está uma visão geral de como isso acontece, né? Então, tem aqui carbamoil e fosfato entrando no ciclo, se complexando com os íons amônio, né? Gerando citrulina, certo? A citrulina é convertida a um intermediário citrul-AMP, depois gerando arginino succinato, né? E aqui estão destacados alguns carbonos aqui que vão sair depois, né? Aqui na forma de fumarato. Aqui, o arginino succinato, mediante a liberação do fumarato, gera arginina. Olha aqui com 2 grupamentos amino aqui disponíveis, né? E aí, mediante uma hidrólise aqui, a gente tem a liberação de ornitina e ureia. A ureia aqui contendo, então, esses 2 grupamentos aminos e um carbono ligado ao oxigênio aqui. E essa ureia vai para os rins. A ornitina pode voltar aqui para se complexar com carbamoil fosfato de novo, gerando uma nova citrulina, certo? Então, tudo isso aqui acontece lá nos hepatócitos. Essa reação de complexação de ornitina com carbamoil fosfato para geração de citrulina acontece na matriz mitocondrial e o resto acontece, então, no citoplasma, ok? É isso, então, que acontece nos metabolismos das proteínas. Aqui estão as referências bibliográficas que vocês podem consultar. Mediante qualquer dúvida, nós estamos sempre aqui à disposição. Bons estudos para vocês e espero que vocês tenham gostado da nossa disciplina de bioquímica. Espero que a gente possa ter contribuído para o aprendizado de vocês. Então, eu vejo vocês por aí. Boa sorte e bons estudos. Tchau, tchau. Terminando então a nossa 6ª e última aula da disciplina de bioquímica. Hoje nós então terminamos a nossa questão metabólica com o metabolismo de lipídios, ocorrendo principalmente pela beta-oxidação, certo? Nós vimos então que o rendimento energético de cada ácido graxo que entra nos diversos ciclos ali da beta-oxidação é realmente muito alto comparado com cada molécula de glicose, né, que entra na respiração celular. Então, às vezes até por isso que é difícil a gente perder gordura, né, porque o pouco de gordura que é queimado para a gente, né, que é metabolizado, catabolizado inclusive pela beta-oxidação, gera uma quantidade muito grande de energia. Então, para que a gente perca gordura, né, em protocolos de perda de peso, é necessário um gasto calórico bastante grande, exige bastante, né, e é um processo a longo prazo. Nós vimos também tudo que está envolvido aí na beta-oxidação, inclusive o ciclo da carnitina, né, e depois nós fomos ver como é que acontece o metabolismo das proteínas, seja para produção de energia, em casos desesperadores, digamos assim, pelo organismo, quanto realmente para uma reforma dessas proteínas ou aproveitamento de seus constituintes para algumas outras vias metabólicas, né? Inclusive a produção de amônia, que é tóxica, que é direcionada ou para a síntese, para a biossíntese de compostos nitrogenados, ou realmente para a excreção na forma de ureia na urina pelos rins, certo? Então aqui eu me despeço de vocês, desejo boa sorte e bons estudos na sua continuidade aí
do seu curso, ok? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima!